Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Tardelli e você está no canal Falando Direito. Hoje aqui com a presença ilustre do psicólogo Caio Lobato, a gente vai falar a respeito de laudos periciais e sua importância, né? Os laudos médicos, os laudos psicológicos. Bom, pessoal, vamos lá começar aqui com o psicólogo Caio Lobato. É um prazer estar aqui, tudo ótimo. Eu que agradeço. Caio, qual é a importância que você vê do laudo assim, do profissional de saúde, especialmente o laudo psicológico? Certo. Porque a gente vê muito esses laudos psicológicos sendo colocados na criminologia, também sendo solicitados para um paciente conseguir uma bariátrica pelo SUS. Então a gente vê que tem uma importância esse laudo. Mas para vocês, qual é o grau de importância disso? Bom, é uma ferramenta, né, do profissional psicólogo para testar as condições de uma pessoa desenvolver, seja a capacidade de tomar posse de uma arma de fogo, seja fazer uma bariátrica, seja os próprios testes de personalidades, onde a gente confecciona um laudo no final. Mas deixa eu te perguntar, qual o grau de importância disso? No sentido assim, isso tem validade? Como existe um método? Sim, o método depende muito dos instrumentos utilizados, mas só que existe um método padrão, por dizermos assim. Bom, o padrão seria a entrevista inicial, né? Onde você começa entrevistando quem está se sujeitando, né, o processo. E essa entrevista é semi-estruturada, consiste também no que a gente chama de balizes, né, da psicologia, onde a gente pode verificar as questões da personalidade, a ansiedade, impulsividade, agressividade, a depender do caso. Mas, Caio, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fico muito curioso com relação a algumas peculiaridades do laudo. Certo. Como ter essa certeza de que a pessoa não está enganando o laudo? Eu acho que todo mundo que assiste, ele fica muito curioso, porque a ideia que ele tem de laudo psicológico é aquele teste do Detran, de construir a casinha no texão, entendeu? Sim. Uhum. Eu queria saber, assim, esses outros laudos, eles são mais apurados, eles têm uma técnica por trás, tem muito estudo? Bom, todos os instrumentos que são utilizados, né, eles passam por uma validade psicológica, onde existe um instrumento que rege o nosso CFP, Conselho Federal de Psicologia, chamado SATEPSI. O SATEPSI é um portal onde ficam apenas os testes que são validados, e esses testes, eles são refeitos, né? Passam por uma nova inscrição em caso notem alguma invalidade em algum ponto específico do teste, e eles sempre têm que demonstrar resultados. Seria como se ele estivesse sempre sendo testado. Exatamente. Assim. E caso não passe no teste, a equipe responsável, né, pela sua formulação vai ter que elaborar um novo teste a partir desse, ressaltando os pontos negativos, fortificando-os e assim estando pronto para o uso. Entendi, perfeito então. Mas eu te pergunto, cara, como é que fica hoje o controle do compromisso desse profissional de saúde? Porque eu entendo que, da mesma maneira que tem algum outro médico que possa dar aquele famoso... Na verdade, não é nem um médico, muitas vezes são pessoas de fora, né? Que dão esses laudos psicológicos e médicos para que não tem muita fiscalização em cima, aquele laudo para faltar e tal. Sim. No caso do laudo psicológico, como é que se tem esse compromisso do profissional de saúde? Como é que isso é abordado? É de uma maneira séria? Sim. Bom, cada psicólogo está sujeito às normas éticas da profissão, né? Tanto do Conselho Federal de Psicologia quanto do Conselho Regional de Psicologia. O Conselho Regional de Psicologia que é o responsável por fazer essa fiscalização mais próxima possível, né? Entendi. Onde está sempre fiscalizando se o profissional está fazer, né? De forma contundente e tendo o devido respeito ético em relação aos testes, em relação aos laudos e também a confecção de documentos psicológicos. É interessante você falar isso, por quê? Porque muita gente fica na dúvida. Então, além da fiscalização do conselho, ainda tem outras problemáticas, né? Porque isso pode gerar problema do âmbito civil, problema no âmbito criminal, né? Exatamente. Já pensou se de repente um psicólogo faz um laudo que aprova e atesta, né, que um sujeito está capacitado de portar uma arma e de repente acontece o pior, né? É verdade. Então aquele psicólogo vai ser responsabilizado pelo erro que ele cometeu, que pode ter sido em várias etapas, né, Tardelli? Pode ter sido durante a depuração dos resultados, pode ter sido durante a condução dos instrumentos que foram utilizados, ou até mesmo um erro instrumental, que é o que a gente chama quando o erro está nos instrumentos que foram escolhidos para fazer o teste. Porque, no caso de um laudo, o profissional escolhe os instrumentos a serem utilizados, certo? Entendi. Ele escolhe os que acham mais compatíveis
para poder dar uma solução para aquele caso. Então, se o sujeito vai passar por um porte de armas, de repente a gente avalia a agressividade, a impulsividade, a capacidade de resolução de problemas, que no caso ele não vai ter que puxar uma arma para resolver um problema, sim. certo? E caso ele tenha a impulsividade controlada, ele não vai pensar num tiro como um primeiro impulso, como uma primeira atitude, né? Mas eu te pergunto, Certo. não dá pra a pessoa fingir, não, um teste desse? Não dá, eu vou explicar o porquê. Então, o teste, ele consiste em diversas etapas, né? E existem formas, assim, minuciosas da gente descobrir se o sujeito está mentindo ou não. O próprio teste, ele já tem... O teste já tem ferramentas que é justamente o que a gente chama de validade, né? Sim. Que é a capacidade desse instrumento ser tão válido que o sujeito não consegue controlar o resultado dele. Mesmo que ele quisesse, ele não conseguiria. Mesmo se quisesse, mesmo se estudasse o teste, não seria possível. Eu até brinco muito, o psicólogo não tem como esconder seus defeitos, tá? Tanto no teste de personalidade, quanto no teste de agressividade, etc. Vai aparecer. Se o psicólogo não consegue esconder, imagina uma pessoa que nunca passou, né, por esse tipo de treinamento e de estudo. Mas deixa eu te perguntar, eu achei interessante, né? E aí, por exemplo, um caso que a gente vê muito, que não é diretamente ligado a crime, né? Mas que tem a ver juridicamente, que é o caso do laudo psicológico para a pessoa conseguir uma bariátrica pelo SUS. A pessoa tá lá acima do peso, né? Ela vai para a parte psicológica. Porque o médico, normalmente, quando ele consulta, ele só diz, se você perder 10 quilos ou 5 quilos, a gente opera, como se fosse uma maneira só... É assim, o tratamento psicológico que o médico faz é isso. Se tu perder 10 ou 5... A gente opera, que é pra mostrar que a pessoa pode perder, que ela quer perder, né? Entendido. Mas ela tem que passar por esse lado psicológico, o psicólogo tem que atestar que ela tem condição de fazer a bariátrica. Como é essa condição de fazer a bariátrica mental? Certo. Explica aí pro pessoal. Bom, o laudo psicológico, nesse caso da bariátrica, ele é fundamental tanto no SUS quanto também nas cirurgias privadas, né? Então, como é que é feito isso? A gente avalia questões alimentares, como a compulsão, avalia também como essa obesidade, né, no caso da bariátrica, se instalou na vida do sujeito. Entendi. O quanto isso traz prejuízos à saúde, tanto psicológica quanto organísmica mesmo, do próprio organismo. Se tem alguma comorbidade biológica também, nesse sentido de saúde e doença. E também dismorfismo corporal, se o sujeito tem uma imagem encaixada com o que realmente tem fisicamente, né? Porque você já ouviu falar, né, daqueles distúrbios de imagem, digamos assim. Uma pessoa, de repente, se enxerga muito mais obesa, digamos assim, do que ela realmente é. Então, o psicólogo sempre vai estar explicando para o sujeito como se dá a cirurgia, tem que estudar também como se dá a cirurgia, tanto nesse processo do acontecimento, da preparação para a cirurgia, né, que a gente sabe que existem etapas de preparação, e também em relação ao pós-operatório. O pós-operatório acaba sendo um dos fatores mais importantes, que é para o sujeito não se arrepender de ter feito a cirurgia, né, e também para o sujeito ter a condição real do que aquela cirurgia vem a impactar na vida dele. Que vai existir uma mudança abrupta, né, na questão da imagem. Sim. Que vem algumas condições de limitação em relação à alimentação, pode mudar também a rotina de sono, podem vir questões endócrinas, né, derivadas desse processo, porque é o próprio decorrer, né, da cirurgia. Sim, tem a questão, né, dos hormônios também, a questão endócrina, né, os hormônios mudam e tudo. Sim. É muito interessante, porque quer dizer, então, que a pessoa dessa que fez essa cirurgia, certo, o próprio fator dela não se ver magra ou não ver que está passando por uma transformação pode fazer ela voltar a ter uma compulsão alimentar, né? Vamos dizer isso, assim. digamos assim. Porque ela vai ter uma instabilidade emocional e caso verifiquemos a questão da compulsão alimentar, ela pode retornar e a gente ter o fenômeno do reganho de peso, que é muito comum em pessoas que passaram por bariátrica. Entendi. Porque normalmente a pessoa que ela é obesa, ela não é obesa porque simplesmente ela decidiu que ia comer 3 pratos no almoço, né? Exatamente, é o que a gente chama de desconto emocional, né? A pessoa tem alguma reação emocional em relação a algum evento, em relação ao contexto da vida, e acaba descontando na comida, né? É muito importante a participação, né? E a gente vai abrir espaço aí nos comentários, quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, com certeza o Caio vai estar disponível para responder.
Certo? Quer fazer mais alguma consideração, Caio, com relação aos laudos, a importância? Sim, eu gostaria de fazer considerações que existe o conselho, né, de ética profissional, tanto o CRP quanto o CFP, que prevê como o sujeito, como o psicólogo deve se comportar nessas condições de confecção desses tipos de documentos psicológicos e prevê também a seriedade, né, em levar a sério, pois transforma a vida das pessoas, né? A questão do laudo. Está realmente atestando ali que existe uma condição. Então, nós somos responsáveis por o que vai acontecer a partir desse laudo, né? E também tem uma questão bem importante que é em relação ao tempo para a confecção desse laudo, né? Que não é uma coisa rápida. Nós geralmente precisamos de 4 ou mais sessões para poder aplicar o que for necessário, seja um inventário, uma bateria de testes, uma escala, né? E também a entrevista. Não é algo simples como a maioria Não. pensa, que você vai lá e diz, olha, eu estou com um problema aqui e o psicólogo, o médico, Sim. enfim, vai dar um laudo na mesma hora, né? Sim, favorável ou não, né? Sim, não é imediato. Caio Lobato, muito obrigado por sua participação. Um prazer. Pessoal, hoje a gente ficou aqui mais com esse bate-papo, essa conversa a respeito da importância dos laudos. Muita gente tinha perguntado nos comentários, tinha mandado direto para mim. Então eu fiz questão de trazer um profissional que eu sei que é de total confiança e um profissional que realmente atua na área para poder falar a respeito aqui com a gente. Certo? Muito obrigado. Deixem nos comentários quais mais assuntos vocês gostariam de saber, né? Que seja dessa interlocução psicologia-direito, que estou à disposição, viu, doutor Tiago? Pois pronto, tranquilo. Pois, gente, tá aí. Quem gostou do vídeo, clique em curtir. Tá bom? Aí embaixo ativa aquele sino de notificação, porque toda semana tem vídeo novo. Meu nome é Thiago Tardelli e bem-vindo ao canal Falando Direito.